primeira vez que ouvi aquela frase, achei que era só um jeito intenso de dizer que me amava. Nada além disso. Mas naquela noite, com a chuva batendo no vidro e a luz oscilando como se a casa inteira respirasse, percebi que havia algo diferente no tom da voz dele. Era baixo, suave, quase carinhoso. Mas havia um peso escondido ali. Algo que deixou meus ossos rígidos antes mesmo de ele fechar a porta atrás de mim. Eu estava no quarto quando ouvi o clique metálico. No início, pensei que fosse engano, um reflexo, um gesto distraído. Mas quando tentei girar a maçaneta e ela não se mexeu, minha respiração se quebrou em pedaços pequenos demais para juntar de novo. Do outro lado, o silêncio dele era tão denso que parecia ocupar todo o corredor. Então a voz veio, calma, paciente, quase paternal. Você não precisa de mais ninguém além de mim. Minha garganta secou. Ele não gritou, não bateu, não correu. Só ficou ali, parado, como se esperasse que eu entendesse uma verdade que, para ele, era inevitável. A chuva engrossou, escorrendo pela janela com tanta força que parecia querer entrar no quarto comigo. Afastei-me da porta, cada passo pesado como chumbo, enquanto tentava convencer meu coração de que aquilo não estava acontecendo. Mas estava, e ele sabia. Sabia que minha família morava longe, que minhas amigas tinham se afastado, que eu evitava sair. Sabia que eu já estava emocionalmente presa, e agora só faltava trancar a última porta. Literalmente. Quando ouvi a chave girar pela segunda vez, percebi que aquela noite não era um susto. Era o começo. E ele já tinha decidido o que seria de mim. Nunca imaginei que uma frase tão simples pudesse virar a fronteira entre a minha vida anterior e a vida que ele queria construir à força. Durante meses, o amor dele parecia devoção, quase poesia, o tipo de entrega que qualquer pessoa poderia confundir com cuidado. Mas naquela noite, quando ele me trancou com a chuva batendo na janela, descobri que o amor dele tinha outro nome, isolamento, e que eu já tinha atravessado essa porta sem perceber. Os dias anteriores tinham sido cheios de pequenos sinais que ignorei por querer acreditar que estava exagerando. Suas perguntas constantes, a necessidade de controlar meus horários, o hábito de checar meu celular por segurança. Hoje entendo que nada foi espontâneo. Ele estava empurrando peça por peça, até que tudo estivesse pronto para me deixar exatamente onde queria. Sozinha, vulnerável, dependente dele. E quando a porta se fechou naquela noite, entendi que não tinha sido acidente. Era um ritual. Enquanto eu esperava, presa no quarto, uma parte de mim queria acreditar que ele abriria a porta e diria que tudo não passava de um mal-entendido. Mas a outra parte, a que já não podia ignorar o tremor nas mãos, sabia que algo mais sombrio me esperava. E antes de continuar, te convido a comentar, se inscrever e deixar o like, porque o que vou contar daqui pra frente é exatamente como começa a pior dependência emocional. No silêncio, na suavidade e com uma porta se fechando. Talvez essa história pareça extrema, mas acontece muito mais do que imaginamos. E o que vivi naquela noite, em um pequeno vilarejo no interior do Novo México, onde ninguém ouve nada durante as tempestades, foi só o prólogo de algo muito mais profundo e mais perigoso. A chuva continuava batendo na janela com a mesma insistência com que minha mente tentava negar a realidade. O quarto estava iluminado apenas por uma luminária pequena, cuja luz tremia cada vez que um trovão estourava no céu. Sentei lentamente na beira da cama, com os dedos gelados, abraçando meus próprios braços como se pudesse me proteger do que havia do outro lado da porta. Eu sabia que ele ainda estava ali. Não ouvia passos, mas conhecia bem a quietude dele. Aquela calma antes de algo que para ele era inevitável. Por um instante pensei em gritar, mas a casa parecia feita de sombras que engoliam qualquer som. Tentei girar a maçaneta mais uma vez, mesmo sabendo que não ia ceder. O metal frio me trouxe de volta. Ele tinha tomado uma decisão, e eu estava no centro dela. O quarto cheirava a madeira úmida, e cada respiração minha parecia mais alta do que deveria. Fechei os olhos, tentando lembrar quando tudo tinha começado. Não naquela noite, nem naquele quarto, muito antes. Em pequenos gestos, em silêncios que ignorei, em olhares demorados demais. Ele sempre dizia que me amava mais do que a qualquer pessoa,
e que isso justificava tudo. Mas naquela noite, com o estômago se torcendo, entendi que esse tudo tinha um significado que eu jamais tinha imaginado. Levantei e fui até a janela. O vidro estava gelado e as gotas escorriam com a mesma pressa que meus pensamentos. Olhei para o quintal vazio, iluminado apenas por relâmpagos que rasgavam a noite. Era o mesmo lugar onde, semanas antes, ele me abraçara dizendo que me protegeria de qualquer coisa. Agora, perceber que era justamente dele que eu precisava me proteger fez meu corpo estremecer. A chuva batia mais forte, como se quisesse encobrir o que acontecia dentro da casa. Pensei se alguém passava na rua, se havia alguma luz acesa, se existia a mínima chance de alguém ouvir. Mas ali, no interior do Novo México, tão afastada, qualquer esperança morria antes de nascer. Afastei-me da janela quando ouvi um leve deslizar na porta. Não foram batidas. Não foi tentativa de entrar. Era a mão dele passando pela madeira, como se estivesse marcando um território que considerava seu. Minha garganta travou. Eu conhecia aquele gesto. Ele já tinha feito antes, em discussões pequenas. Aquele toque lento, quase carinhoso, que usava para me lembrar que estava perto demais para que eu conseguisse fugir. Mas desta vez, o som carregava outro recado. Eu não sairia dali até que ele quisesse. E eu não fazia ideia do que ele queria. "Você tá bem?" Ouvi enfim. A voz baixa, tranquila, como se estivéssemos numa conversa normal. Não soava preocupado comigo. Soava preocupado com a possibilidade de perder o controle. Não respondi. Qualquer palavra poderia ser usada contra mim. O silêncio entre nós esticou a tensão, até que quase pude senti-la, como uma corda esticada entre o corredor escuro e minha respiração acelerada. "Não precisa ter medo", ele continuou. "Você tá comigo." Aquilo, dito naquela voz suave, foi pior que qualquer grito, porque ele realmente acreditava. Ele estava convencido de que aquilo era cuidado. Sentei no chão, com as costas apoiadas na parede, tentando manter distância da porta. A madeira machucava, mas era melhor do que sentir que ele estava a poucos centímetros. Cada minuto parecia se alongar até perder o formato. Em algum momento ouvi passos lentos indo e vindo pelo corredor. Ele já não falava. Era como se estivesse esperando eu ceder, me aproximar, pedir alguma coisa. Talvez desculpas. Ele sempre queria desculpas por coisas que eu não tinha feito. Lembrei de todas as vezes em que ele dizia que eu provocava a insegurança dele, que eu era independente demais, que ele só queria o meu bem. Eu não sabia quando tinha começado a acreditar, mas sabia exatamente quando deixei de acreditar. Naquela noite fechada, com chuva e silêncio. O tempo passou como uma sombra pesada. A cada relâmpago, o rosto dele surgia na minha memória. Aquele olhar que me examinava como quem procura sinais de fuga. Por um momento, pensei em quebrar a janela e correr para a tempestade, descalça, pedindo ajuda, mas meu corpo não se mexeu. Era como se ele tivesse uma mão invisível nos meus ombros. Mesmo do outro lado da porta, não era força física. Era algo muito pior. Hábito. Eu estava tão acostumada a me ajustar às emoções dele que meu corpo já não reagia como antes. Só percebi que chorava quando sentia a lágrima quente escorrendo. O quarto parecia encolher a cada minuto, e a chuva parecia afastar-se, como se tivesse sido absorvida pelas paredes. Abracei minhas pernas, tentando controlar a respiração, quando finalmente ouvi algo diferente. A chave. Não girando, não abrindo. Apenas tocando a fechadura. Como se ele quisesse me lembrar que tinha o poder sem precisar usar. O som metálico cortou o ar e eu prendi o fôlego. "Quando você estiver pronta", murmurou. E esse pronta carregava tudo o que ele esperava de mim. Que eu desistisse, que parasse de resistir, que aceitasse que não tinha mais ninguém além dele. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. A luminária tremia, a chuva ainda caía, mas tudo parecia mais distante. Como se o quarto já não estivesse dentro de uma casa, mas dentro de uma caixa onde ele me colocou, para que nada me distraísse da voz dele. Tentei pensar em alguém para ligar, mas meu celular não estava ali. Ele o tinha levado dias antes, para me proteger de conversas tóxicas. Lembro que ri na hora, achando exagero. Agora via que aquele gesto tinha sido a primeira pedra de um muro que ele construía ao meu redor. Fechei os olhos, respirando devagar,
E foi ali, naquele silêncio estranho, que percebi algo. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas sabia que ele não ia dormir. Não ia se afastar, não ia desistir. Ele era paciente, assustadoramente paciente. E se acreditava que aquela noite era o momento de quebrar meus limites de vez, nada o deteria. Não importava a chuva, a hora, a porta trancada. Ele tinha decidido. E quando ele decidia algo, tudo ao redor se curvava ao desejo dele, até eu. A madrugada começava a clarear num tom cinza pálido quando ouvi a voz dele de novo, mais perto, quase encostada à madeira. Abre quando quiser conversar. A fraqueza daquela frase era só aparência. Aquilo não era convite. Era sentença. Ele sabia que eu não tinha para onde ir. Sabia que qualquer resistência seria apenas temporária. Sabia que cedo ou tarde eu desmoronaria, porque ele vinha trabalhando nisso há meses, talvez anos, sem que eu percebesse. E enquanto a chuva começava a diminuir, entendi que o pior não era estar trancada. O pior era saber que ele tinha planejado cada detalhe e que aquela noite era apenas o começo. A chuva foi parando devagar, como se o céu tivesse se cansado de acompanhar meu medo. Mas o silêncio que ficou depois era muito pior. Era um silêncio calculado, que ele usava para me fazer imaginar o que viria. Permaneci sentada no chão, músculos tensos, enquanto meus olhos percorriam o quarto procurando alguma sensação mínima de controle. Nada. Só a cama, a luminária trêmula e a porta que me separava dele. Uma porta que, mais do que limite físico, já tinha virado símbolo do domínio silencioso que ele exercia. Não sei quanto tempo havia passado quando escutei de novo os passos dele. Eram compassados, firmes, quase como um relógio marcando o tempo. E eu sabia que ele queria que eu percebesse exatamente onde estava. Ele parou diante da porta. A presença dele chegou primeiro do que a respiração. E aquela respiração baixa, tão controlada, me atravessou mais do que qualquer palavra poderia fazer. Ele conhecia meu medo. Sabia como meu corpo reagia antes mesmo de eu perceber. Foi então que falou: "Vou preparar um café. Quando você quiser, pode sair." Disse aquilo como se não tivesse me trancado ali dentro. Como se tudo fosse apenas um mal-entendido bobo. Essa normalidade forçada, colocada lado a lado com o meu pavor, era o que mais me quebrava por dentro. Não respondi. Só ouvi seus passos se afastarem, tranquilos, quase despreocupados. Ele confiava tanto no controle que tinha sobre mim que nem imaginava que eu pudesse tentar algo. E, infelizmente, naquele momento, ele tinha razão. O medo me paralisava como se fosse cimento. Mesmo assim, quando a casa voltou ao silêncio, senti alguma coisa se mover dentro de mim. Talvez fosse raiva. Talvez fosse uma lembrança apagada de quem eu já tinha sido. Levantei devagar e caminhei até a porta. Encostei o ouvido. Silêncio total. Girei a maçaneta, mesmo sabendo que estava trancada. A fechadura não cedeu. O metal frio era quase uma resposta. Ele dizia que eu podia sair quando quisesse. Mas essa liberdade só existia do lado de fora da realidade, na cabeça dele, onde tudo precisava fazer sentido para suas emoções. A janela ainda era a única saída possível, mas a chuva deixara tudo escorregadio. Lá fora havia lama por toda parte, e a queda era grande. Eu até podia gritar, mas quem ouviria? E se alguém ouvisse, e fosse ele quem atendesse primeiro? Sentei-me na cama, escondendo o rosto nas mãos. Tentei lembrar a última vez em que realmente me senti segura. Não ao lado dele. Não nos abraços sufocantes que ele chamava de preocupação, mas segura de verdade. Talvez antes de ele começar a vasculhar meu celular, só por precaução. Ou antes de pedir minhas senhas para evitar brigas. Ou antes de insistir que minhas amigas não eram boas influências. Tudo aconteceu tão devagar que o limite entre quem eu era e quem ele queria que eu fosse simplesmente desapareceu. Agora, eu era só uma versão esvaziada, presa num quarto que cheirava a clausura. O aroma do café subiu pela casa. Era quase absurdo. Um cheiro quente e acolhedor numa situação que era tudo, menos isso. Ele agia como se eu estivesse apenas fazendo birra, como se tudo fosse parte de uma rotina normal de casal. Essa tentativa de normalidade era sua arma mais perigosa. Comecei a andar em círculos. O piso rangia e eu temia que ele ouvisse. Temia que ele interpretasse qualquer barulho de alguma forma. Irritação, satisfação
provocação. Com ele, tudo podia virar motivo para uma conversa importante. Então ouvi a escada. Ele subia devagar, cada degrau medido. Afastei-me da porta de imediato, como se pudesse sentir sua sombra atravessá-la. Preparei café, disse do outro lado. Quero que a gente tome junto. Não era um convite, era uma ordem embrulhada em voz mansa. Continuei muda. Ele esperou alguns segundos e então fez algo inesperado. Girou a chave, só um pouco. Não o suficiente para abrir. Só o bastante para me dar falsa esperança. Vou lhe dar um tempo. Não quero que tenha medo de mim. Só quero o melhor para nós. A palavra nós doeu, porque já fazia muito tempo que não existia mais nada entre nós, além da própria prisão emocional que ele criou. Escutei seus passos indo embora, dessa vez mais pesados. A máscara de calma começava a rachar. Aproximei-me da porta. A fechadura já estava no lugar outra vez. Ele havia mentido, de novo. Dizia que me dava tempo para pensar, mas não abria mão do controle nem por um instante. Com ele, promessa e prisão eram sempre partes do mesmo pacote. A madrugada se tornava manhã. A lucidez começava a ocupar o espaço onde antes só havia medo. Uma lucidez amarga que dizia: ele não vai mudar. Isso não foi um acidente. Isso é um método. E então pensei pela primeira vez com clareza: eu tenho que sair daqui. Não quando ele quisesse. Não quando fosse seguro. Mas agora. Lá embaixo ouvi a geladeira. Um som banal, mas que naquele contexto parecia uma sirene. Ele estava acordado, atento, funcionando como se nada tivesse acontecido. Olhei o quarto em busca de algo que pudesse me ajudar. Nada. Só a janela, a lâmpada, a cama, o armário. Abri a janela alguns centímetros. O ar frio bateu no meu rosto. O mundo lá fora era feio, úmido, lamacento, mas era livre. Fiquei ali, avaliando a distância da queda. Então ouvi o motor de um carro. Aproximava-se devagar, no ritmo exato dele. Um ritmo que eu já conhecia bem demais. Afastei-me da janela num salto. O coração batia desordenado. O carro parou diante da casa. Ele não bateu a porta. Não desligou o motor rápido. Não correu. Nada. E eu sabia o que isso significava. Ele estava ouvindo, escutando qualquer movimento, qualquer respiração, qualquer tentativa. A casa prendeu o ar comigo. E então os passos na escada. Subindo aos poucos, como sempre fazia, como se cada degrau fosse parte de um ritual completamente pensado para me destruir em silêncio. A sombra dele apareceu sob a porta. Reconheci sua postura, inclinando-se um pouco para ouvir melhor, antes de decidir qual versão de si mesmo usaria comigo. A gentil, a mansa, ou a que transformava cada segundo de silêncio numa ameaça. Estou aqui, disse enfim. Só isso, uma frase simples, mas dita como quem tira do ambiente até o direito de respirar. Fechei a janela com cuidado, evitando qualquer ruído. O quarto parecia encolher. Meu corpo inteiro vibrava de alerta. E então, ele passou a palma da mão pela porta. Aquele gesto lento, calculado, familiar. Um gesto que dizia: você é minha. Eu sei onde você está. Eu sei que você não tem saída. Saí só por 1 minuto, disse ele em um tom que tentava soar casual. Achei que talvez você precisasse respirar, ou pensar. O silêncio que veio depois foi mais ameaçador do que qualquer aviso direto. Ele estava atento a tudo, qualquer barulho, qualquer mudança no ritmo da minha respiração. Qualquer pista de que eu tinha me aproximado da janela ou tentado algo. Me esforcei para ficar imóvel, mas minhas mãos tremiam tanto que precisei escondê-las entre as pernas, sem muito sucesso. Ele percebia tudo, sempre percebia. O pomo se moveu, só um pouco, como antes, como se quisesse reforçar que o controle de entrar ou não naquele quarto era exclusivamente dele. A porta continuou trancada, mas o som metálico ecoou em mim como um aviso. Vou subir depois, disse. Quero que fiquemos bem. Não quero que sinta medo. Minha garganta se fechou na hora. Ele usava sempre essa mesma frase quando estava prestes a ultrapassar um novo limite. Quando já tinha algo decidido e precisava que eu acreditasse que era por amor. Quando ele se afastou, minhas pernas quase cederam. Apoiei-me na cama, tentando impedir que o corpo desmoronasse. O medo tinha cheiro. Madeira úmida, café velho, chuva acumulada no ar. Sentei devagar, tentando respirar.
Os passos dele desceram as escadas com calma. Mas havia algo diferente. Não era raiva. Era convicção. Como se tivesse visto algo lá fora. Como se tivesse encontrado uma evidência do que eu tentara fazer. Meu coração pulsou duro. Será que ele tinha percebido a janela aberta? Voltei até ela, cuidando para não fazer barulho. Havia ali uma marca de umidade deixada pelos meus dedos. Pequena, discreta, mas para ele, detalhes eram essenciais. Ajustei o vidro, limpei o que pude com a manga, fechei ainda melhor o trinco, mas a dúvida se encaixou em mim como um gancho. E se ele já tivesse visto antes de entrar? E se soubesse exatamente o que eu tinha considerado fazer? E se o que viria agora fosse apenas reação? A casa mergulhou num silêncio pesado. Ouvi a porta da geladeira fechar. Depois um gaveta. Depois, nada. Esse nada era o que mais me assustava. Quando ele ficava em silêncio, era porque estava calculando, pensando, montando o próximo passo. Respirei fundo, tentando imaginar alguma saída. Qualquer uma. A porta seguia trancada. A janela era perigosa. O telefone, eu não tinha. Meus objetos, ele tinha recolhido dias antes. Minha vida estava espalhada pela casa do jeito que ele queria, como peças movidas por uma mão invisível. Perceber isso de verdade gelou meu corpo. O som da escada começou outra vez, mas diferente. O peso era outro, como se ele estivesse trazendo algo. Recuo um passo, depois outro, até a parede tocar minhas costas. A sombra dele surgiu debaixo da porta, mais longa, mais pesada. Ele respirou fundo, e então, silêncio. Um silêncio que parecia esperar minha reação. Mas nada saiu de mim. Quando ele falou, a voz não era doce, nem paciente, nem fria. Era firme, definitiva. Precisamos conversar, disse, como se fosse uma frase comum. Mas nunca era. Conversar significava que eu teria que ceder. Render algum pedaço do que ainda resistia. Ele já tinha resolvido que algo em mim precisava ser ajustado. A chave girou, desta vez mais profundamente. Não o suficiente para abrir, mas o bastante para que eu soubesse que ele poderia fazê-lo quando quisesse. Dei um passo para trás. Instintivo. Não vou entrar se você não quiser. Acrescentou. Uma mentira disfarçada de gentileza. Ele nunca esperava meu não. Ele esperava minha paralisia. E eu estava paralisada. O pomo se moveu 1 milímetro. Uma promessa silenciosa. Ou uma ameaça. Uma lembrança de que o tempo dele era infinito. E o meu, limitado. O quarto inteiro pareceu prender a respiração enquanto ele ficava ali, imóvel, segurando o pomo, entreaberto mas não aberto. Aquele pequeno espaço se transformou num vazio onde meu pensamento escorregava sem controle. Não sei quanto tempo passou. Minutos. Horas. O tempo parecia feito do mesmo material que havia entre nós. Tensão. Ele não dizia mais nada. Apenas esperava. E isso, sua espera, era sua arma mais perigosa. A manhã avançava, mas dentro do quarto a luz ainda era frágil, incapaz de esquentar o medo em mim. Dei um passo para trás, e o som mínimo do piso fez sua respiração mudar, quase imperceptível, mas perceptível o suficiente. Não quero que você se sinta acuada, disse com uma ternura tão falsa que meu corpo inteiro estremeceu. Quero que entenda por que fiz o que fiz. Minha garganta se fechou de novo. Sempre que ele iniciava assim, alguma parte de mim seria distorcida. Reescrita ao modo dele. Ele tirou a mão do pomo. Meu corpo relaxou por 1 segundo. Mas não deveria. Porque o que ele fez em seguida foi pior. Colocou algo no chão, ao lado da porta. Algo leve. Um caderno, talvez. Vou te dar espaço. Continuou. Mas preciso que você leia o que deixei aí. Meu estômago se apertou. Ele tinha trazido algo. Algo preparado. Algo que fazia parte de um plano maior. Esperei. Ouvi seus passos descendo. Cuidadosos. Medidos. O silêncio que ficou não tinha nada de neutro. Era carregado de intenção. Me aproximei. Ajoelhei-me. E vi um pequeno bloco preto. Sem marcas. Peguei-o com mãos trêmulas. Estava quente. Como se ele tivesse segurado por muito tempo. Como se também tivesse hesitado. Voltei para a cama e o abri. Na primeira página, sua letra calculada dizia: "Quero que entendas que fiz isso para te proteger." Meu peito travou. Ele tinha escrito aquilo. E escrever, para ele,
era transformar sua versão em lei. Virei a página. Você mudou. E quando mudou, precisei proteger o que tínhamos. Minhas mãos ficaram úmidas. Continuei lendo. Não quero te perder. Não quero que te confundam. Quero que voltes a ser como antes. E no meio do caderno, uma frase que gelou tudo ao meu redor. Hoje decidi que nunca mais vou te deixar sozinha. Fechei o caderno como se pudesse impedir que aquelas palavras existissem. Levantei de súbito, como se o chão queimasse. O quarto girou por um instante. Minhas mãos passaram pelo meu rosto, pelo cabelo, pelos braços, como se eu tentasse arrancar de mim aquilo. Não era apenas controle. Não era só posse. Era destino imposto. Ele tinha escolhido meu destino. E escrevê-lo com calma tornava tudo ainda mais assustador. Ouvi barulhos lá embaixo. Um móvel arrastado. Uma porta. Ele estava reorganizando algo. Preparando algo. Porque agora eu entendia. Para ele, aquela casa não era um lugar temporário. Era permanente. Para nós dois, ele se preparava para fechar todas as saídas, reais e emocionais. Corri até a janela e a abri com força. O vento frio entrou como um golpe. Olhei a queda. Altura, barro, pedras. Risco. Muito risco. Mas era isso ou nada. Era isso ou virar aquilo que ele queria que eu fosse. Coloquei uma perna para fora. O vento bateu no meu rosto. Eu estava a segundos de saltar. E então ouvi a voz dele. Não vinha da escada, nem do corredor. Vinha de fora. Por que você está fazendo isso? Meu corpo virou pedra. Girei o rosto devagar. Ele estava ali, no pátio, parado, me olhando. Tranquilo, sem correr, sem gritar, como se tivesse previsto, como se tivesse esperado, como se cada gesto meu já estivesse escrito em algum lugar, talvez naquele caderno. Ele avançou 2 passos na direção da casa. Não rápido, nem devagar. Preciso. Seus olhos permaneciam travados nos meus, sem um único piscar. A garoa começava a voltar, molhando seu cabelo, mas ele não desviava o olhar. Desce daí, disse quase num sussurro. Era uma ordem embrulhada em suavidade, aparentemente gentil, mas ainda assim, uma ordem. Fiquei imóvel, a perna ainda projetada para fora da janela. Se você cair, vai se machucar. Mais um passo. E eu não quero que nada aconteça com você. Outro passo. Mas também não vou deixar você ir embora. Aquela frase rachou algo dentro de mim. Fechei a janela de imediato, como se tivesse tocado fogo. Dei alguns passos para trás até cair no chão. O som da chuva contra o vidro ficou mais forte. Pressionei as mãos contra a boca para conter o grito que subia. O medo já não era mais um sentimento. Era um estado, um ambiente, uma camada que cobria meu corpo. Ele subiu a escada devagar. Cada degrau parecia um veredicto. Primeiro surgiu sua sombra sob a porta. Vou abrir, anunciou. Sua voz era calma, segura, determinada. A chave entrou na fechadura. Giro. Depois outro. A porta, meu último limite, começou a se abrir lentamente, como se o ar se recolhesse para lhe dar passagem. E eu percebi naquele instante que o que viria a seguir não era uma conversa. Era uma decisão. A dele, nunca a minha. Quando enfim atravessou o umbral, não houve gritos, nem empurrões, nem explosões de fúria. Apenas sua silhueta recortada pela luz acinzentada da manhã. Ele avançou com a mesma tranquilidade calculada que guiara cada passo daquela noite e daquele amanhecer. E eu compreendi que já não existia confronto possível. Tudo o que fiz, cada silêncio, cada movimento, cada tentativa, havia sido previsto por ele, medido, antecipado. Para ele, aquela casa não era uma prisão. Era um abrigo. E dentro dessa lógica distorcida, eu fazia parte do abrigo, independentemente da minha vontade. Continuei caída no chão, respirando em pedaços. Ele se ajoelhou diante de mim e segurou meu rosto com as mãos. Sem brutalidade, sem pressa, apenas com aquela mesma ternura que ele sempre usava para confundir os limites. Não vou deixar nada te acontecer, murmurou, mas agora aquilo não soava como proteção. Soava como sentença. Fechei os olhos, sabendo que qualquer resistência só reforçaria sua certeza. E foi assim que tudo terminou. Sem fuga, sem resgate, sem barulho. Terminou com a consciência devastadora de que ele já tinha decidido por mim muito antes de eu perceber. E enquanto me ajudava a levantar com uma delicadeza que doía,
Entendi que o que eu tinha vivido naquela noite não era o fim. Era o início de um confinamento muito mais silencioso, profundo e impossível de escapar.